E o texto sobre o qual nós vamos meditar é o capítulo 29 do profeta Jeremias. Eu vou fazer a leitura aqui somente do trecho de 10 a 14 nesse momento. E o texto diz o seguinte: Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros trazer para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar vossa sorte. Congregar-vos-eis de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar donde mandei para o exílio. Vamos nos debruçar um pouquinho aqui no contexto. Em primeiro lugar, é importante dizer que talvez o Jeremias tenha tido um dos ministérios mais complicados relatados na Bíblia. Eu acho uma injustiça chamá-lo de profeta chorão. Ele tinha muito motivo para chorar. Eu, no lugar dele, tinha escrito só Lamentações 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A vida dele não foi fácil. O recado que ele tinha para dar da parte de Deus não era algo agradável, não era algo palatável e, portanto, as pessoas literalmente fechavam os ouvidos para aquilo que Deus estava comunicando através do profeta. Mas era, de fato, um recado mandado por Deus. Prova disso é que se cumpriu cabalmente tudo o que foi dito através da boca do profeta, apesar de toda a resistência. E assim, não era uma resistencinha qualquer. O cara foi apedrejado. O cara foi preso. Esse trecho que nós estamos lendo é uma carta que ele escreve do exílio. Porque muito provavelmente ele foi para o Egito junto com uma turma por uma questão de segurança. Porque ele, de fato, corria risco de vida entre os seus. Mas, ainda assim, ele era o profeta daquela época, ele era a pessoa a quem Deus deu o desígnio de se comunicar com o seu povo, e ele, obediente, escreveu a carta e mandou o recado para a turma, e nesse caso aqui, ratificando tudo aquilo que Deus já havia dito através de Daniel, de Ezequiel e dele mesmo. E o que nós vemos aqui, né, e nesse capítulo, é que, ao mesmo tempo, se levantavam muitas vozes estranhas. E isso é uma novidade, é uma inovação desse tempo que não acontece hoje em dia. Graças a Deus, passou, ficou ali paradinho nesse momento da história, em que, ao mesmo tempo que o homem de Deus estava dando o recado do que aconteceria e como deveria ser o procedimento daquela nação diante da reprimenda que o próprio Deus colocou. Então Deus mesmo determinou, em função deles terem quebrado a aliança com Deus por causa da idolatria, que eles iam passar por esse tempo de exílio. Ponto. Agora, eu não sei contar a vocês, eu também não gostaria de passar por esse processo. E aí, pessoas mal intencionadas, com agendas que se voltavam para si. Porque vamos lá, quando você fala a coisa que as pessoas querem ouvir, você tem atenção. Quando você fala que as coisas que as pessoas querem ouvir, você tem maior possibilidade de manipular as situações. Você tem maior possibilidade de exercer poder. Você tem maior possibilidade de ter ganhos próprios. E era isso que estava acontecendo. E por conta disso, né, Jeremias, mesmo à distância, manda a carta e fala: olha, essa galera que está falando aí esse tanto de coisa, não é da parte de Deus que eles estão falando. O que vai acontecer é isso. Sim, são 70 anos que o tempo do exílio, e existia todo um regramento que Deus colocou ali para se viver esse
momento. E, portanto, nós temos, com certeza, muitos aprendizados aqui para retirarmos dessa história nessa manhã. E o primeiro ponto que eu quero trazer aqui como reflexão para nós é que nós devemos, em todo tempo, eu vou falar algo aqui absolutamente óbvio, sermos fiéis à palavra de Deus. Eu falei aqui de forma irônica que falsos profetas só se levantaram nessa época, mas ao longo de toda a história isso aconteceu e acontece até hoje. Quantas vozes estranhas nós vemos nos tempos de hoje. E quantas vezes nós procuramos também ouvir aquilo que nós queremos ouvir. É verdade ou não é? E nós temos que ter cuidado com isso. A nossa régua, nosso parâmetro, o nosso paradigma sempre tem que ser a palavra de Deus. Para que a gente consiga colocar isso em prática, diante de tanta oferta que nos é dado hoje, nós temos que conhecer a palavra de Deus. Note que nesse tempo, a palavra de Deus era revelada através daqueles que Deus levantava. Nós temos hoje um baita privilégio. Nós estamos a anos-luz de vantagem em comparação a esse povo. Nós temos a palavra de Deus compilada. E a acessamos de inúmeras formas. Seja a palavra impressa, seja a palavra digital, seja a palavra que a gente hoje tem a possibilidade de ouvir. E muitas vezes nós negligenciamos, nós não a acessamos, nós não a consultamos, nós não colocamos em xeque aquilo que nós estamos ouvindo, fazendo prova se isso de fato vem da parte de Deus. E o que acontece é que, invariavelmente, nós somos manipulados por conta disso. E a gente tem que tomar cuidado, porque também nessa história pode entrar um elemento que eu já fiz menção, o Neto fez menção aqui também no momento de ministração da oferta, que é a corrupção do nosso coração. Que é algo que eu já disse aqui, querer ouvir alguma coisa que vai satisfazer o meu ego, alguma coisa que vai, de alguma forma, trazer um nível de conforto que vai ser pontual, porque não vai dar certo. Tudo aquilo que foi dito em detrimento do que Jeremias falou, que era de fato a palavra de Deus, não aconteceu. E nós temos que tomar cuidado para não nos expormos a isso e também para não sermos essas pessoas. Porque aqui eu estou falando com um exército de líderes. Estou falando com pessoas que vão acompanhar, que vão discipular pessoas. Então não caiam na armadilha, em nome de Jesus, de querer dizer o que as pessoas querem ouvir. Mas diga aquilo que a palavra de Deus diz. Com muito amor, com muita sabedoria, buscando a direção do Espírito Santo. Aqui eu não estou dizendo para ninguém, né, ser aquele que machuca, que fere as pessoas, que julga as pessoas, que aponta o dedo para as pessoas. Não é sobre isso que eu estou falando. Mas nós não podemos negociar com as verdades, com os absolutos contidos na palavra de Deus. Para a nossa caminhada, para a nossa instrução, para aquilo que nós estamos vivendo e necessitando, mas a responsabilidade aumenta quando nós estamos transmitindo essa verdade às pessoas. Nós temos que o fazer com muita responsabilidade e não cair nessa armadilha de tentar, de alguma forma, amoldar aquilo que a palavra de Deus diz para satisfazer a outra pessoa. Mesmo que ela esteja passando por um sofrimento agudo, por algo que você fala, não, eu vou dar uma contemporizada aqui, porque é muito pesado o que a palavra diz a respeito desse pecado. Não faça isso. Vai dar muito ruim lá na frente para a pessoa e para você também. Então, que a gente, em nome de Jesus, aprendamos com essa história e que a gente tenha a consciência
né, daquilo que Paulo deixou registrado na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versos 16 e 17, que diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O que Deus espera de mim e de você é que, à luz da palavra de Deus, seguindo cabalmente tudo aquilo que ela diz, nós estejamos habilitados para aquilo que Deus tem para realizar através das nossas vidas. E eu vou repetir aqui a primeira afirmação que eu fiz. Para que isso aconteça, nós temos que conhecer a palavra. Nós temos que consultá-la cotidianamente. Nós temos que, mais do que consultá-la, porque também tem uma turma que consulta, que decora, que verbaliza a todo momento, que já leu 150 vezes a Bíblia e que não põe em prática. Desculpa, também não adianta absolutamente nada. Essa semana eu tive a oportunidade de levar um grupo de jovens para fazer uma ação de impacto evangelístico com pessoas em situação de rua. Nós temos uma cena de uso de crack ali no nosso entorno, na Vila Leopoldina. E uma das instruções que nós damos para esse tipo de situação é: não entre em embate teológico com ninguém nesses espaços. Tem muita gente ali que é cristã, tem pastores nesses espaços, tem gente que já exerceu o seu ministério em igreja, que, portanto, conhece a Bíblia, que vai querer te confrontar com aquilo que você está expondo, trazendo confusão ali para esse momento. Não entre nessa armadilha. E aprove o Senhor que acontecesse isso umas 3 ou 4 vezes enquanto nós estávamos ali. Foi muito bacana ver que os jovens não caíram nessa armadilha. E é muito triste ver que essas pessoas têm o conhecimento da letra, têm o conhecimento formal, têm o conhecimento do texto e não põem em prática, porque senão ela não estava naquela situação. Então é isso que nós temos que demonstrar em situações como essa. Ok, eu sei decorado alguns versos da Bíblia, mas eu entendi qual é o cerne dela e vivo a palavra de Deus em sua plenitude. Nós possamos caminhar dessa forma, em nome de Jesus, para não sermos enganados, para não ficarmos ali confusos com vozes estranhas, mas para que também não sejamos tentados a tentar amoldar a palavra de Deus para agradar a pessoas que Deus tem trazido para que nós possamos cuidar e discipular dessas pessoas. Que em nome de Jesus, a palavra de Deus de fato seja o nosso cerne, que nós sejamos fiéis a ela em todo o tempo. João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é a palavra de Deus, o verbo vivo é Cristo, é a Ele a quem nós temos que imitar em todo o tempo. Se a gente seguir, se a nossa caminhada for dessa forma, tudo vai correr bem em nome de Jesus, com lutas, com desafios. E Ele não omitiu que isso aconteceria. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas quando nós estamos apegados a Ele e fiel à palavra, de fato, a nossa trajetória é exitosa, em detrimento de qualquer luta que se apresente, em nome de Jesus. Amém? Está todo mundo comigo aqui? Glória a Deus. Segundo ponto é: viva os processos e seja um promotor da paz em todo o tempo. Aliás, tem sobre esse verso aqui uma palavra que eu de vez em quando dou uma visitada, que o pastor da IA Church de Campinas pregou algum tempo atrás sobre a paz em cima desse verso, que eu acho incrível. E eu vou ler aqui no capítulo 29 de Jeremias, um pouquinho antes, os versos de 4 a 7. Esse pastor, para quem não entendeu, é Davi Lisboa Neto, esse camarada que está aqui na minha frente. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas, habitai nelas, plantai pomares e comei do seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para os vossos filhos, dai as vossas filhas
a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque a sua paz vos terei, porque em sua paz vos terei paz. Em alguns textos diz, né? Porque a sua paz depende da paz na cidade. O que Deus está dizendo aqui é o seguinte: o decreto foi dado, a aliança foi rompida. Essa é a reprimenda que está determinada por mim a vocês. E vocês vão ter que continuar vivendo. Para que a nação não suma, vocês vão ter que continuar tendo filhos, vocês vão ter que continuar procriando. Para que você tenha qualidade de vida, você vai ter que ser um promotor também de qualidade de vida para aqueles que estão no seu entorno. É impossível a gente viver de forma individual uma paz, uma qualidade, eu esqueci o termo, inclusive, que nós usamos ontem no evento sobre promoção de saúde mental. Daqui a pouco o termo vem. Mas não tem como, não existe nós alcançarmos a paz de forma individual sem que as pessoas no nosso entorno também gozem dessa paz. Aliás, é interessante o senso de humor de Deus, porque ele manda o povo para um lugar extremamente idólatra, para poder puni-los por conta da idolatria. Já pensou nisso? Como é a pedagogia de Deus? É assim que vocês querem caminhar? Então eu vou mostrar como é de fato essa parada, para que vocês tenham um parâmetro aqui, para ver como é a vida de quem caminha dessa forma. Existia uma agenda ali. Existia realmente um propósito, um processo que Deus queria estabelecer, porque Deus não queria simplesmente, o plano de Deus não é nos punir nessas situações, mas é que nós aprendamos com ela. Provação vem para nós sermos aprovados e não para sermos aniquilados. Deus é um Deus de amor, amém? Todo mundo concorda com isso? Então, não era algo que Deus queria ali simplesmente punir as pessoas, mas que elas, de fato, aprendessem com isso. E estando ali, numa outra nação, com práticas com as quais eles não eram acostumados, com uma dieta com as quais eles não eram habituados também, com uma série de coisas sobre os quais eles teriam que avaliar qual era a sua conduta diante do fato deles servirem ao Deus vivo e verdadeiro, e diante do fato de ter ali uma multiplicidade de deuses a serem seguidos, eles teriam que fazer essa escolha ali durante esse convívio. E Deus fala: olha, continua vivendo, é óbvio que vocês vão ter que sempre me colocar em primeiro lugar, mas a vida segue. E é interessante como muitas vezes, né, diante de fatos que nós já sabemos que vai acontecer, ou fatos que nós buscamos, ou veio de forma arbitrária uma palavra de que aquilo ia acontecer na nossa vida, a gente para na expectativa de chegar esse momento e não fazemos a nossa parte. Já aconteceu com mais alguém além de mim isso aqui ou não? Sabe como é que é? Deus vai abrir uma porta de emprego para você. E aí a pessoa fica esperando. E não vai se capacitar, e não vai fazer o currículo. Aliás, essa é uma metodologia bem antiga, mas ainda funciona até hoje. E não vai no LinkedIn, não vai conversar com a sua rede de relacionamentos para poder viabilizar esse negócio. É o que Deus está falando aqui, são 70 anos, mas vocês têm que continuar vivendo, têm que continuar comendo, têm que continuar casando, têm que continuar fazendo a manutenção dessa nação. E quando é algo, então, que não vai acontecer, aí é pior ainda. Outro dia nós recebemos na reunião do Reviva uma moça com inúmeras marcas na sua alma. Uma série de questões ali, muitos perdões a serem liberados, muitos vínculos rompidos, tal. E ali, no primeiro momento ali, nós chamamos a primeira participação da pessoa, nós fazemos uma roda que nós chamamos de roda de boas-vindas.
10 minutinhos de exposição dela deu para perceber tantas coisas que eu pedi para conversar depois individualmente com ela e pontuar algumas coisas. E aí, num determinado momento, porque o que eu estava falando estava a confrontando e estava levando ela a essa atitude de fazer coisas que deveriam ser feitas para que as situações fossem consertadas, e ela virou e falou para mim assim: não, mas eu tenho várias palavras da parte do Senhor que essas situações vão ser resolvidas de forma mística. Pau, e aí Deus vai restabelecer os relacionamentos que foram rompidos, vai de uma forma como se fosse varrer um chão, limpar todas as feridas, as mágoas que tem no coração dela. E a expectativa dela, por conta de um monte de coisa que tinha sido dita a ela, sem a confrontar, sem colocar o que de fato ela deveria fazer para alcançar esse lugar que Deus tem para ela. Deus tem para ela a cura, tem para ela a libertação, tem para ela, de fato, uma qualidade de vida emocional, espiritual, material. Ele tem isso para ela. Mas por conta dessas palavras que foram liberadas ali para ela, a expectativa dela é que tudo fosse acontecer de uma forma mística, de uma forma mágica, e que ela não tinha nenhuma responsabilidade nesse processo. Porque Deus pode tudo. Ele é um Deus de milagre. E Ele é de fato. Mas Ele não faz aquilo que nós temos que fazer, e é por isso que Ele nos deu a possibilidade de escolher, seguir a Ele, escolher por Ele, viver a sua palavra, ou fazer as coisas da forma como nós achamos que tem que ser feito. Infelizmente, ela não colocou em prática o item anterior da nossa reflexão. Com certeza, essas palavras que foram liberadas a ela não estão em conformidade com a Bíblia, que é a palavra de Deus. Se ela tivesse colocado nesse crivo, eu tenho absoluta certeza que ela não estaria paralisada nessa expectativa de que as coisas iriam ser resolvidas da forma que ela estava esperando. Sim, por conta de palavras irresponsáveis que foram lançadas a ela, infelizmente. Mas se ela tivesse tido essa habilidade de recorrer à palavra de Deus, ela não estaria estagnada e sofrendo, vivendo todas essas dores, porque não estava fazendo o que ela deveria fazer. Então, que em nome de Jesus, que nós aprendamos e vivamos os processos que Deus estabelece nas nossas vidas. Que a gente possa, e o Espírito Santo nos habilita, Deus está conosco em todo o tempo, mas não andar só nessa expectativa de que as coisas vão se resolver sem que nós façamos a nossa parte. Deus deu aqui uma direção muito clara para esse povo. O tempo é esse, às vezes nós nem sabemos qual é o tempo. Eu quero aqui, em nome de Jesus, te tranquilizar e dizer que não são 70 anos que você vai esperar para aquilo que você está na expectativa que Deus realize na sua vida. Gente, tinha que ter um amém mais efusivo diante dessa afirmação. Eu não vou esperar 70 anos. Amém! Glória a Deus! E esse tempo vai ser abreviado à medida em que nós discernirmos o processo e que nós nos comprometamos de fato com Ele. E Deus é tão bom que Ele nos fortalece nessa jornada, que Ele levanta pessoas para nos ajudar, que Ele sim nos dá o refrigério, o bálsamo no momento de sofrimento. Ele é bom, mas nós temos que estar no centro da sua vontade, em conformidade com a palavra, para que isso aconteça em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E que nós, nesse processo, que em todo tempo, nos comprometamos com isso que o texto diz, sabe? Que é sermos esses agentes promotores da paz em todo tempo. E a paz, gente, a gente tem normalmente uma visão, um discernimento muito limitado do que seja a paz. Nós entendemos muitas vezes a paz como um intervalo entre dois momentos de conflito, um intervalo entre dois momentos de luta.
Mas a paz, né, o shalom que o Senhor tem para nós, significa uma vida plena. Significa a completude, né, de tudo aquilo que nós necessitamos para a nossa caminhada, para a nossa vida cotidiana. Significa termos dignidade, termos condições de arcar com as nossas responsabilidades. Significa termos, sim, um olhar de compaixão, um olhar de nos importarmos com as causas das pessoas que estão no nosso entorno. Que a gente possa, a partir do nosso primeiro núcleo de relacionamento, termos esse compromisso. Porque a Bíblia diz que essa é uma condição para que nós sejamos alegres ou felizes, bem-aventurados, os pacificadores, que serão chamados filhos de Deus. Quem quer ser reconhecido como filho de Deus, aonde quer que esteja, seja um pacificador. Não se amolde ao comportamento, infelizmente, e o mundo jaz do maligno, com a autorização do próprio Deus, mas não se amolde ao comportamento médio das pessoas que, por serem hedonistas, egoístas, estão pouco se importando com aqueles que estão no seu entorno. O texto diz: a sua paz depende da paz dos outros. Depende com que o ambiente esteja bem, com que todo mundo de fato tenha as mesmas condições, né, físicas, emocionais e espirituais que você. Que a gente possa ter essa consciência e ser, no nossa família, esse pacificador em todo tempo, uma pessoa que tem ali uma palavra de conciliação diante das possíveis desavenças que aconteçam ali no ambiente, no contexto familiar. Uma pessoa que seja um pacificador no seu ambiente de trabalho, na sua vizinhança, aonde quer que você esteja, e que você possa ser reconhecido pelas pessoas como alguém que é diferente. E isso vai te dar a oportunidade de falar às pessoas que o que faz diferença na sua vida é o Espírito Santo que habita em você e esse compromisso de ser um pacificador. E como é gostoso, isso nos dá prazer também. Isso nos dá alegria quando nós vemos isso de fato acontecer naqueles que estão no nosso entorno, quando nós somos os instrumentos nas mãos do Senhor para promover a paz, para promover justiça. Gente, eu tenho a tendência de dar exemplos aqui para questões de sofrimentos, de mazelas. A gente lidar muito com pessoas em situação de extrema vulnerabilidade. Mas eu lembro que na fase mais aguda da pandemia, ali em 2020, uma coisa aconteceu, um fenômeno aconteceu, que foi a questão da insegurança alimentar para as pessoas que estão ali na base, em situação de extrema vulnerabilidade na nossa sociedade. Isso não foi algo que aconteceu somente no Brasil, aconteceu no mundo inteiro. Mas por ter contato com tanto órgãos governamentais como atores do terceiro setor que dão atenção a, por exemplo, a população em situação de rua, eu lembro que 15 dias ali depois do fechamento, as pessoas estavam muito preocupadas, porque os trabalhos que não eram, em sua maioria, governamentais, de atenção a essa população no que diz respeito à alimentação, foram interrompidos por razões óbvias. Foi impedida a circulação na cidade e as pessoas não podiam chegar nesses lugares. E aí essa população começou a ficar violenta, começaram a acontecer saques e por aí vai. E foi muito lindo, assim, no contexto que eu convivo, a resposta da igreja a essa questão. Foi muito rápido. Nós nos mobilizamos ali em várias partes da cidade para poder fazer com que o alimento chegasse ali, principalmente, estou falando da população em situação de rua e de comunidades carentes também. E esse problema foi mitigado, graças a Deus, com uma resposta muito mais rápida dessas organizações do que do próprio governo. E hoje a gente vê muitas políticas públicas na cidade de São Paulo que foram deflagradas
depois dessas ações, seguindo inclusive muitos dos modelos dessas missões cristãs e ONGs ali que se atentaram e foram respostas para esse problema. Isso pacifica a gente, sob todos os aspectos. Quem aqui já sentiu fome? Todo mundo já sentiu fome. Passar fome aqui ninguém passou e não vai passar nunca, em nome de Jesus. Porque passar fome significa você sentir fome e não ter em perspectiva a possibilidade de saciar a sua fome. Eu não tenho a menor ideia do que seja isso. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas me colocando no lugar dessas pessoas, eu tenho absoluta certeza que isso tiraria a minha paz num nível. A Carmen fez assim, ó, porque ela sabe que eu fico bem mal-humorado quando eu estou com fome. Que eu não consigo imaginar o que é isso. Então que, em nome de Jesus, nós possamos ter um compromisso. Vou usar um termo aqui que a Paty usou no início da ministração do louvor, a intencionalidade de sermos atores promoventes da paz em nome de Jesus, porque servimos e imitamos ao príncipe da paz. Amém? E que esse seja o nosso compromisso em nome de Jesus. O último ponto sobre qual eu quero refletir é exatamente o tema, né, da nossa reflexão aqui. O plano de Deus é sempre, sempre, sempre o melhor e ele é absolutamente perfeito. Nós temos alguns atributos de Deus. Nós fomos feitos, né, à sua imagem e semelhança. Você é um ser incrível, inteligente, extremamente capaz, extremamente complexo, mas não caia na armadilha de querer estabelecer o seu plano para a sua vida em detrimento daquilo que Deus tem para você. Porque isso não nos leva para um lugar bom. E aí eu vou ler aqui o texto que a Carmen gosta muito, que é o verso 11 do capítulo 29. Eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ler esse texto solto é muito bom, né? Porque nos leva, né, a uma interpretação de que Deus vai fazer exatamente aquilo que eu quero. O fim que eu desejo para todas as coisas. Mas está claro, depois dessa reflexão aqui, qual era o fim que essa turma esperava, certo? Era sair dessa situação do exílio. Era, se possível, abreviar esse período que próprio Deus tinha determinado que ia acontecer. Então, esse texto não é algo que nos leva para uma subjetividade. Não, ele é concreto. Tinha algo específico acontecendo aqui. E Deus também tem um plano, um propósito que é perfeito para a minha e para a sua vida. E Ele quer que de forma cabal esse plano chegue ao fim, esse plano seja cumprido, para que a glória dele seja manifesta através das nossas vidas. Eu penso que uma das agendas de Deus aqui nessa história era que esse povo fosse testemunha do Deus vivo ali, no meio dessa terra idólatra. E é isso que nós temos que ser também em todo tempo. Reconhecer que Deus está conosco em detrimento das situações. Ele estava com esse povo aqui o tempo inteiro. O tempo inteiro. Cuidando, admoestando, sim, chamando a atenção quando necessário, mas o tempo inteiro ele esteve com eles e o tempo inteiro ele está conosco também. Ah, mas eu estou passando nesse momento, Deus esqueceu de mim. A crise financeira que eu estou enfrentando nesse momento, não é possível que Deus esteja olhando para essa situação. Vai passar. Existe algo que Deus tem para te ensinar através desse momento. Talvez tenha algo que você não esteja fazendo, conforme já foi o ponto da nossa reflexão aqui, para que essa situação seja abreviada. E que o Espírito Santo te revele agora em nome de Jesus. Mas mesmo diante do sofrimento, das lutas, das angústias que nós enfrentamos,
o plano de Deus continua sendo perfeito. Ele continua cuidando de nós em cada momento, em cada passo. Ah, mas você não sabe, pastor, a situação que eu estou enfrentando agora na minha família. Está o caos. Não é possível que isso faça parte do plano de Deus. E aqui a gente tem que refletir também sobre a verdade de que a maioria dessas situações de luta, de adversidade que nós enfrentamos, se dão porque em algum momento nós fizemos a mesma coisa que esse povo fez para quebrar a aliança com Deus. Nós o desobedecemos, nós saímos dos parâmetros, dos princípios, dos valores estabelecidos na palavra de Deus. E, portanto, houve um desvio de rota. E por isso nós vivemos a consequência do nosso erro, do nosso pecado e da nossa desobediência. Mas Deus é bom. E Ele continua estabelecendo planos e processos para que a gente saia dessa situação e possamos viver, voltar a viver a vida plena, a vida abundante que Ele tem para nós em todo o tempo. Ele tem isso para mim e para você. E nós não podemos, em nome de Jesus, cair na armadilha de duvidar disso, de duvidar da soberania de Deus, de duvidar da bondade de Deus, sobretudo nesses momentos mais agudos, mais sensíveis das nossas vidas. Porque aí a gente pode, voltando lá para o primeiro momento da nossa reflexão, ficarmos vulneráveis a qualquer tipo de palavra, a qualquer tipo de exposição que se apresente a nós e que traga uma pseudo-solução que não vem da parte de Deus. E aí a situação não vai ser resolvida, ela vai ser agravada. Deus é bom, Ele te ama, o plano dele é perfeito. Os 70 anos se passaram, eles voltaram para a terra. E aquilo que diz o texto, né? E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar, eles voltaram com o coraçãozinho mais convertido, mais aprumado ali. De fato, reconhecendo a grandeza de Deus. E não significa que eles não erraram nunca mais. A gente conhece a história e ainda aconteceram erros, assim como acontece conosco, gente. Quando a gente reflete sobre essas histórias, eu sempre fico aqui aplicando a minha trajetória, a minha vida. É assim que é a nossa caminhada. Infelizmente, eu não sei quanto a vocês, mas eu sou pecador, eu erro a todo momento. E Deus é bom. Todos os dias Ele me perdoa. A palavra diz, né, que Ele é fiel e justo para nos perdoar e para nos purificar de toda injustiça. E eu queria deixar aqui, para concluir essa reflexão, algo que o apóstolo Paulo deixa registrado na carta aos Romanos, e todo mundo conhece esse texto de cor e salteado, no capítulo 12, versos 1 e 2. Se nós de fato aplicarmos isso, isso vai ser um fator de prevenção, para que nós não incorramos no erro de tentarmos viver a nossa vontade para as nossas vidas, mas que nos andarmos verdadeiramente nos submetendo à vontade de Deus para nós. E o texto diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Ou seja, não andar produzindo, né, obras segundo a nossa própria carne. E aí é outra menção do apóstolo Paulo, mas em outra carta, né? Santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que a gente possa caminhar em nome de Jesus, fazendo esse exercício diário, de buscar essa transformação através da renovação da nossa mente. Nós estamos fazendo esse exercício agora, nesse momento, nos expondo à palavra de Deus. E nós devemos fazer isso não só
num momento da semana, mas todos os dias, possamos de fato ter uma vida devocional, uma vida de busca, uma vida de leitura da palavra, uma vida de oração. Eu estou falando aqui de muitas vozes que se levantam nesse tempo. Hoje em dia nós temos uma facilidade incrível de termos acesso a conteúdos sérios, cristãos, teológicos, fundamentados. Então, que nós possamos usar esses recursos que vêm através da internet, por exemplo, com sabedoria, com responsabilidade, para que isso possa verdadeiramente nos nutrir e nos aproximar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas e não nos levar à nossa própria vontade para as nossas vidas, porque isso vai redundar em um resultado muito ruim. E que essa reprimenda a qual esse povo estava submetido, em nome de Jesus, não seja uma constante em nossas vidas. Aqui eu não quero colocar na linha do tempo, mas colocar simbolicamente que sejam necessários menos 70 anos aqui, para que a gente possa aprender. Porque vamos andar verdadeiramente em obediência à palavra de Deus, colocando Deus em primeiro lugar nas nossas vidas como deve ser, nos submetendo àquilo que Ele tem como propósito para nós, conhecendo os planos de Deus, não buscando ouvir aquilo que nós queremos ouvir, porque Deus tem não só o fim, mas o começo, o meio e o fim perfeito para absolutamente todas as coisas. Que essa reflexão possa de fato ser vivida por nós, para que nós andemos no centro da vontade de Deus, frutificando em todo tempo e vivendo sim os benefícios desse reino, que é uma vida abundante, que é uma vida plena, que é uma vida digna, que é uma vida em paz. Que tenhamos a paz e que sejamos promotores de paz em todo tempo, em nome de Jesus.